Olá, amados irmãos, que bom estar com vocês mais uma vez para desfrutarmos deste momento maravilhoso, né, de podermos estar juntos, né, estudando a palavra de Deus. Eu quero dar graças a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e certamente também na sua vida. Damos graças a Deus por tudo que Ele fez, pelo seu amor para conosco, diz as Escrituras, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amados, hoje eu quero tratar um assunto de bastante relevância, assim entendo, a respeito da obra de Cristo na redenção. Ou seja, conforme diz a carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, a preeminência de Cristo na obra da redenção. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Colossenses, na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Que diz: o qual nos transportou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Amados irmãos, os mestres do engano, os emissários da heresia, haviam chegado a Colossos disseminando assim o seu veneno, as suas mentiras. Eles atacaram as doutrinas da criação e da redenção. Eles negavam tanto o fato de Cristo ser o Criador, quanto o fato de Cristo ser o Redentor. Refutando as teses dos falsos mestres, Paulo ele destaca aqui neste texto 4 grandes verdades a respeito da salvação que temos em Cristo. Eu gostaria assim de estar assim compartilhando com você essas quatro verdades, né, a respeito da salvação. Em primeiro lugar, o texto nos diz que Deus nos libertou do império das trevas. E precisamos destacar alguns pontos importantes aqui. E o primeiro é que existe um império do mal em ação no mundo. O mal é uma realidade concreta. Existe um ser maligno, de todo corrompido, que governa esse reino de trevas. O Deus desse reino, diz as Escrituras, que é Satanás. Ele é chamado de diabo, maligno, tentador, destruidor, pai da mentira, assassino, príncipe das trevas, Deus deste século, dragão, antiga serpente. Esse reino é das trevas porque é o reino da escravidão do pecado, da devassidão, da mentira, do engano, da condenação eterna. O reino das trevas, amados, é um reino em rebelião contra Deus. Ele amaldiçoa a Deus, nega a Deus e rejeita a Deus e fere as pessoas. O segundo ponto que eu quero destacar aqui com vocês é que o homem não pode libertar a si mesmo desse império. Satanás, diz a Bíblia, que é o Deus desse século. Quando nós observamos o que Paulo diz à igreja de Éfeso, mostrando assim a nossa condição, entenderemos como de fato o que Cristo fez para nos resgatar. Efésios, no seu capítulo 2, versículos de 2 e 3, nos diz o seguinte: em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne
e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Amados, Satanás é quem governa este reino. E o interessante é que este conhecimento que Paulo está combatendo, esotérico, não pode quebrar as algemas dessa escravidão. O homem natural é prisioneiro nesse império. Está cativo, diz as Escrituras. Está sob a jurisdição da potestade de Satanás. Quando o apóstolo Paulo escreve, e Lucas escreve a respeito da missão do apóstolo Paulo, aquilo que Paulo tinha recebido diretamente do Senhor, Paulo tinha claro a sua missão. Ele sabia o que fazia e ele entendia assim o seu chamado. E ele diz lá em Atos capítulo 26, versículo 18, ele mostra assim o que Deus confiou a ele. Esta palavra, a palavra da graça de Deus, com qual objetivo? Ele nos diz no versículo 18 de Atos capítulo 26. Ele diz: para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. João, no capítulo 8, versículo 34, diz que as pessoas sem Cristo é escravo do pecado. Conforme nós vimos em Efésios, anda segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele é absolutamente importante para libertar a si mesmo. O homem não é libertado por resolução humana e uma luta própria. Não é por desesperados esforços, nem tampouco por lágrimas, podemos dizer, amargas e bons propósitos. Ele é libertado por Cristo, tão somente por Cristo, e, consequentemente, não precisa mais servir ao cruel inimigo das nossas almas. Uma outra verdade que o texto nos traz é que Deus é o único que pode nos libertar desse império das trevas. Amados, a libertação vem de Cristo e não do homem. O poder das trevas não pode ser quebrado pela força humana, mas somente pela ação divina. Jesus é o libertador e resgatador que de fato nos liberta das garras do pecado. O homem que outrora estava na potestade de Satanás, o texto nos diz que agora ele é transferido para um outro reino, o reino de Cristo. Observe o que Paulo diz lá em Atos, que eu acabei de falar para vocês, que a mensagem da graça, ela vai com o objetivo de abrir os olhos das pessoas e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé. O verbo libertou está no tempo passado, significando, amados, que a obra de libertação foi absolutamente consumada, ou seja, estamos livres. Aqueles que pela fé recebem a Cristo como Senhor e Salvador está verdadeiramente livres. Uma outra verdade que nós podemos constatar, em segundo lugar, é que Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Amado, Deus montou uma operação de resgate para libertar os pecadores do poder das trevas. Estávamos no império das trevas, estávamos presos
pelas grossas correntes do pecado, cegos e oprimidos. Mas no versículo 4 de Efésios 2, que mostra a intervenção de Deus, mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo. Jesus invadiu, Jesus saqueou o império e nos libertou. Deus abriu nossos olhos, tirou as correntes que nos prendiam, abriu os portões de ferro que nos trancavam nesse reino de escravidão e nos fez sair para uma nova vida em Cristo Jesus. Amados, Deus não apenas nos tirou da região da morte, como também nos transportou para dentro do reino da luz, o reino do Filho do seu amor. Houve um translado, uma transferência imediata do império das trevas para o reino da luz. A palavra traduzida pelo verbo transportou significa remover de um lugar para outro, transferir. E essa expressão, amados, era muito comum nos dias de Paulo. Era usada no mundo antigo para descrever o costume de trasladar ou transportar a população vencida por um reino a outro país. Amados, foi isso que Cristo fez por mim e por você. Arrancou-nos da miserável masmorra de cadeias intoleráveis e dolorosas, do pecado que nós sofríamos. Amados, o texto aqui destaca que foi um translado das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da condenação para o perdão, do poder de Satanás para o reino, para o poder de Deus. Nessa mesma linha de pensamento, o reino de Cristo é o domínio cósmico de Cristo, adquirido por ele mediante a sua morte na cruz e sua ressurreição pelo poder de Deus. E duas implicações podem ser observadas a partir desse acontecimento. Duas implicações. A primeira implicação, amados, é que a salvação implica em uma mudança radical de domínio sobre a nossa vida. Observe o que o texto nos diz. Antes estávamos no império das trevas, sob o domínio cruel e opressor de Satanás. Antes estávamos no cativeiro do diabo, acorrentados pelo pecado, mas agora estamos livres e salvos. Fomos não apenas libertados do império das trevas, mas também transportados para o reino da luz. Agora Cristo, e não Satanás, domina sobre nós. Agora temos outro dono, outro Senhor, outra vida dentro de um outro reino. Fomos transladados de uma vez por todas. Já estamos no reino da luz. Isso é a escatologia realizada, ou seja, já estamos no antegozo da glória, porque ainda será concretizada na volta de Cristo. Uma outra implicação, amados, é que a salvação implica uma mudança radical de devoção do nosso coração. No reino das trevas, servíamos a um príncipe carrasco. Ele nos oprimia, nos escravizava e nos mantinha prisioneiros para a morte eterna. Mas agora vivemos no reino da luz, no amor, da paz e da vida eterna. No antigo império, reinava o ódio. No reino da luz, domina o amor. No antigo reino, império, estávamos debaixo da cruel escravidão. E no reino da luz,
somos livres. No reino das trevas, Satanás queria a nossa morte. No reino da luz, Cristo morreu para nós, por nós, para nos dar vida juntamente com Cristo. Em terceiro lugar, eu quero destacar aqui neste texto é que Deus nos redimiu por meio do seu Filho. Deus nos redimiu por meio do seu Filho. E esta verdade também quero destacar 3 pontos importantes aqui. O primeiro, amados, é que Deus nos redimiu para sermos sua propriedade exclusiva. A redenção significa libertar um prisioneiro ou um escravo mediante o pagamento de um resgate. Deus nos comprou e agora somos sua propriedade particular. Somos de Deus por direito de criação, porque Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Também somos dele por direito de redenção, pois Ele nos comprou com o sangue do seu Filho. Não pertencemos mais ao império das trevas, nem somos de nós mesmos. Somos propriedade exclusiva de Deus. O texto de Efésios, que mostra esse processo da salvação, o que aconteceu e por que agora nós somos e pertencemos e somos essa propriedade exclusiva de Deus. Sabe o que aconteceu? Efésios no capítulo 1, versículo 13 e 14, nos diz o seguinte: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Deus nos amou de uma maneira tão impressionante, e este é o processo pelo qual fomos salvos. O texto nos deixa claro: depois que nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, eu ouvi a palavra da verdade, o evangelho da salvação, das boas novas, das boas notícias de Cristo, e tendo nele também crido. Então, quando eu ouvi, eu criei na pregação do evangelho, eu criei no evangelho, que é o poder de Deus para salvar, para transformar. E quando eu ouvi e eu criei no evangelho, eu fui selado, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia, o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Somos, sim, uma propriedade agora, pertencemos a Cristo, temos a salvação garantida, somos propriedade exclusiva de Deus. O resgate pago por Cristo no Calvário nos redimiu e agora estamos quites com a lei de Deus. Estamos quites com a lei de Deus. Romanos, no seu capítulo 8, versículos 33 e 34, mostra assim como aconteceu o processo desta quitação. Romanos capítulo 8, versículos 33 e 34, nos diz o seguinte: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, o qual também intercede por nós. Estamos quites com a lei e com a justiça de Deus também. Romanos, no seu capítulo 5, versículo 1, diz:
Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 8, versículo 1, nos diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa redenção, amados, implica libertação da maldição. Essa redenção implica na libertação da maldição. É o que Paulo fala à igreja da Galácia no capítulo 3, versículo 13, quando nos diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Essa redenção implica na libertação da maldição e também da escravidão do pecado. Romanos capítulo 7, versículo 14, o apóstolo Paulo mostra assim essa libertação da escravidão do pecado. Romanos 7, versículo 14, nos diz o seguinte: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Amados, outro ponto importante que nós observamos é que Deus pagou um altíssimo preço por nossa redenção. Deus nos comprou, não com prata e ouro, mas diz o apóstolo Pedro, com o seu precioso sangue, com o sangue precioso do seu Filho amado. Deus não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou para que pelo seu sangue fôssemos resgatados da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, da potestade de Satanás para o seu glorioso reino. Deus pagou esse alto preço não a Satanás, mas a si mesmo. É um engano e uma heresia afirmar que Deus pagou o preço da nossa redenção a Satanás. O príncipe das trevas não é dono de nada, nunca foi e jamais será. A Bíblia diz que ele é um usurpador, um enganador. Deus quebrou o cativeiro no qual estávamos presos e nos transportou de lá para o seu glorioso reino, diz as Escrituras. Como Deus é justo e nós somos pecadores, não podíamos ser justificados sem que a lei fosse cumprida e a justiça fosse satisfeita em Cristo. Então, Deus providenciou um substituto perfeito, o seu próprio Filho, para morrer em nosso lugar e em nosso favor. Deus propiciou a si mesmo, pela morte de Cristo, a nossa salvação. Assim, ele pode ser justo e justificador do pecador que crê em seu Filho. O quarto ponto que eu quero destacar nesse texto que nós lemos de Colossenses 1, versículo 14, na sua parte B do versículo, é que Deus nos perdoou por intermédio do seu Filho. Deus nos perdoou por intermédio do seu Filho. Além do resgate, do transporte para o reino de Cristo e da redenção realizados no passado e no presente, temos ainda o perdão dos pecados. Destacamos aqui também, amados, quatro verdades preciosas para a nossa reflexão. A primeira verdade é que o perdão removeu a barreira entre o Deus Santo e o homem pecador. A igreja é a comunidade dos perdoados. Só gente perdoada pode entrar no céu.
O pecado faz separação entre nós e Deus, diz o profeta Isaías no capítulo 59, versículo 2. Pois Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Na epístola de João, no 1 João capítulo 1, versículo 5. Deus, porém, amados, nos perdoou de todos os nossos pecados, presentes, passados e futuro. Nossa dívida foi paga, nossa culpa foi cancelada, a nossa justificação declarada. A palavra perdão significa mandar embora ou cancelar uma dívida. A nossa dívida como escravos do pecado foi cancelada. Nossos débitos não podem mais nos escravizar. Satanás não encontra mais nada nos nossos arquivos para nos acusar. E nós lemos em Romanos, e eu quero recitar de novo esses versículos, Romanos capítulo 8, versículos 33 e 34, que ele nos diz: olha, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, o qual também intercede por nós. A barreira entre o pecador e o Deus Santo foi para sempre removida. Amados, Colossenses também no seu capítulo 2 mostra justamente também o que Cristo fez. Capítulo 2, versículo 14 nos diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, nas ordenanças da lei, a qual de alguma maneira nos era contrária e prejudicial, e atirou do meio de nós, encravando-a na cruz. Amados, é muito precioso. Ainda que venhamos a pecar, ainda que o homem peque, o sangue remidor de Jesus Cristo combate eficazmente o poder contagioso e febril da maldade. Nem mesmo Satanás resiste ao sangue do Cordeiro de Deus, conforme diz João lá em Apocalipse capítulo 12. O perdão, amados, é outra grande realidade. E é esse ponto que eu quero também destacar aqui. O perdão é como se pavimentasse, o perdão pavimenta o caminho de um novo relacionamento com Deus, porque nós estávamos afastados de Deus por causa dos nossos pecados, mas quando fomos perdoados em Cristo, abriu esse caminho do novo relacionamento com Deus. Por meio da remissão dos pecados, somos transferidos da posição de réus, condenados para o status de filhos amados. Continuamos pecadores, mas agora pecadores redimidos. Quando um filho peca contra o pai, não deixa de ser filho. Ele perde a comunhão, mas não a filiação. E por meio de Cristo, através da confissão, podemos receber constantemente o perdão e a restauração dos nossos pecados. Uma outra verdade é que o perdão alivia a alma do peso da culpa. O perdão de Deus remove de sobre o pecador, remove do pecador o peso esmagador da culpa. Pergunte aos mais famosos cientistas do mundo se eles conhecem um medicamento para libertar da culpa. Pergunte para ele. Pergunte aos grandes artistas se eles são capazes de eliminar da consciência a culpa através da música, ou da pintura, ou da poesia. Pergunte aos ricos e poderosos dessa terra se o peso da culpa desaparece diante de tesouros de ouro ou de exércitos blindados
Pergunte a eles. A sua pergunta será em vão, porque eles vão dizer que não liberta. Em Jesus, todavia, você encontrará aquilo que seu coração anseia. Não apenas como possibilidade ou consolação difusa, mas como realidade total daquilo que é feito na pessoa de Cristo. O apóstolo Paulo afirma, amados, no versículo, observe o que ele diz: nele temos a redenção, a remissão dos pecados. Em Cristo nós temos a redenção e a remissão dos pecados. E por último, eu quero tratar com você. O perdão que recebemos de Deus é o padrão do perdão que devemos oferecer ao nosso ofensor. Os perdoados devem perdoar e perdoar com o mesmo tipo de perdão que receberam de Deus. No capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo diz na carta aos Colossenses: suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Aqueles que foram objetos do perdão de Deus devem ser agora instrumentos desse perdão para outros. Amados irmãos, perceberam quanta riqueza nós temos na pessoa de Cristo? Vocês perceberam o que o texto nos traz como certeza, como verdade, como garantia de tudo que Cristo fez por mim e por você? E o texto finalizando, lendo mais uma vez o que o apóstolo Paulo nos diz nos versículos 13 e 14. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Amados irmãos, olha, que você possa compreender cada vez mais essas verdades e esse tesouro que nós temos em Cristo. Cristo é suficiente em nós. Ele já providenciou tudo para nós vivermos também neste mundo. E se você ainda não conhece a graça de Deus, se você ainda não provou do perdão de Deus, esse é o momento de você refletir sobre essas verdades e passar a seguir a Cristo. Amados, é muito importante. Você que ainda não conhece a graça de Deus, você precisa saber do perigo que você está andando. O perigo que está cada dia lhe ameaçando. E conforme nós vimos, o príncipe deste mundo trabalha para que a luz do Evangelho não seja resplandecida na sua vida, para que os seus olhos não sejam abertos, mas a pregação do Evangelho justamente traz luz à sua mente para abrir os seus olhos e que você possa enxergar a graça maravilhosa de Deus, no qual transportará você do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Meu amado, que você tenha um excelente dia e que você possa continuar firme na esperança da glória. Eu quero finalizar com um texto que eu sempre estou afirmando. No demais, amados irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Que Deus te abençoe.